E aí galera, beleza? Aqui é o Nosferatu, servidor 28. E hoje eu vou fazer aqui um vídeo explicando um pouco sobre runas. Que disparado aí, a dúvida da galera é sobre runas. O modo de aplicação em um determinado ninja. Então, de modo geral, vou tentar esclarecer um pouco sobre as runas, usando um pouco da minha experiência aí que eu tenho no jogo. Que eu jogo outros servidores também, jogo no 16, aprendi bastante coisa lá, então vou tentar passar um pouco aí dessa minha experiência aí pra vocês. Vamos entender primeiro aqui então a funcionalidade de cada runa, para que serve cada runa. Então vou entrar aqui na loja de acessórios e falar aqui uma por uma a função de cada runa. Vamos entender o que é cada runa. Então, essa primeira aqui, a runa vermelha, a runa de penetração. A descrição dela diz o seguinte: aumenta proporcionalmente o poder de ataque das cartas. Quanto maior for o ataque das cartas, maior será o efeito. Ou seja, essa runa ela vai aumentar o poder de ataque da carta. Exemplo, você tem um ninja que ele vai dar um ataque lá que vai tirar 10.000 de dano. Você fazendo a inserção de uma runa dessa de penetração, esse ataque dele vai subir, né? Vai subir proporcionalmente ao level da runa. Essa runa aqui, como é um nível 2, é um nível bem baixo, não vai aumentar tanto assim. Mas se ele já ataca e tira um dano de 10.000, ele vai tirar um dano maior, certo? Isso de proporção de acordo com o level da runa. Isso aqui é bem simples de entender, né? Próxima runa. Runa de armadura. Que é essa marrom. Runa de armadura é o seguinte. Quando você faz a inserção dessa runa no seu ninja, ele tem um efeito um pouco inverso da penetração. Quando o seu ninja ele toma um dano, vou usar o mesmo exemplo, de 10.000, você colocando uma runa de armadura, esse dano vai cair. Né? Ou seja, de acordo com o nível também, né? Funciona da mesma maneira. Ele vai cair para 9.000, por exemplo, lá, né? Dependendo do level da runa, certo? A próxima. Runa de vida não tem nem muito o que falar, porque ela já diz por si só. Ela vai aumentar a quantidade de vida daquela carta, apenas isso. Runa de crítico. Uma runa que muita gente tem dúvida. Que ela funciona assim. Aí a pessoa fala, meu Li tá dando um crítico de 20.000. Se eu colocar uma runa level 3, level 4, ele vai tirar 25? Não, ele não vai. O que o crítico faz? A runa de crítico faz? Ele vai aumentar a possibilidade do ataque crítico. Igual diz na descrição aqui, aumenta a taxa de crítico da carta. Por exemplo, se o seu ninja não dá um crítico em toda a rodada, né? Com essa runa ele vai aumentar essa possibilidade. Se ele tá tirando um dano de 20.000 no crítico, você pode pôr uma runa level 8, 9, que ele vai continuar tirando mesmo os 20. Porém, a possibilidade de que aconteça esse ataque crítico vai ser muito maior, certo? Então, ou seja, ele não aumenta o dano da carta. O que aumenta é a penetração, beleza? Runa de evasão. Runa de evasão é aquele famoso miss, né? Que quando a gente dá aquele ataque, a gente vê que a carta do adversário parece aquele miss. Isso significa evasão, tá? Simples também de entender, é uma runa muito boa de ser usada. Runa de durabilidade. Runa de durabilidade é o seguinte: ela evita ou reduz, né, a possibilidade de ataque crítico do adversário. Para você não ficar tomando crítico toda hora, é bom você deixar esse tipo de runa. Também simples de entender. Essa aqui, muita gente que acha que é uma porcaria, runa de precisão, é muito importante. Porque quando você faz a inserção desse tipo de runa, você percebe que seu FC não muda nada. FC é força de combate, tá, galera? Você percebe que lá não muda absolutamente nada, mas ela tem um significado muito bom na estratégia do jogo.
Lembra que eu mencionei referente à runa de evasão, que é aquele miss? E como é que você faz para evitar que quando você ataque a carta do adversário não ocorra esse miss? É justamente onde entra a runa de precisão, certo? Quanto maior for a precisão da sua carta, certamente ele vai acertar a carta do adversário e não vai permitir que ele se evada desse ataque, certo? Então, muito importante essa runa aí. Então, entendendo basicamente como funciona cada runa, qual que é a função de cada uma delas, eu vou tentar mostrar agora uma coisa muito legal aqui, que é referente aos parâmetros de cada ninja e como funciona, porque muita gente me chama e pergunta: eu coloco que tipo de runa no meu Lee? Qual que é boa para colocar no meu Kakashi? Então, não é bem assim. É óbvio que você tem que saber usar uma runa de acordo com o tipo de ninja que você tem. Vamos ver um exemplo aqui. Eu vou pegar um ninja de equilíbrio que fica mais fácil de entender. Aqui no caso, o Hanzo. O ninja de equilíbrio é o seguinte: ele tem como o próprio nome diz, ele já é equilibrado ataque e defesa, né? Então vamos entender o seguinte: esses números que a gente vê aqui são os atributos do ninja, que é o que determina se ele é um ninja de ataque ou de defesa, obviamente. HP, aqui que a gente vê por volta de 15.000, que é a vida. Essa parte de defesa é automático do jogo, ele aumenta proporcionalmente de acordo com as runas que você configura. Então você não mexe, você não interfere com a adição de runa. Cep Armor, que onde a gente vê aqui que é 160, Cep Armor é a mesma coisa que penetração, certo? Então, conforme você vai adicionando uma runa de penetração, esse Cep Armor aumenta, tá? Que é a condição de ataque, conforme eu já tinha falado. Aí as outras já são mais simples, que já estão descritas da maneira correta. Precisão é a runa de precisão, crítico é de crítico, enfim. Deixa eu ver aqui mais. Armor é a armadura, né, já aqui do outro lado. Eva é a evasão. E esse último aqui, que está 141 resistência, que seria a durabilidade, tá? Então, é assim. Cada runa, vou voltar lá de novo na runa. Pode verificar aqui, por exemplo, runa de penetração mais 55. O que é isso? Runa de penetração mais 55. Significa que ela vai aumentar 55 pontos de atributo lá naquele Cep Armor. Ou seja, vamos voltar lá no ninja. Opa, foi errado aqui. Aqui. Você tá vendo aqui o ninja tá com Cep Armor 160? Se eu fazer a inserção dessa runa aqui, por exemplo, vou abrir a arma, runa, colocar essa runa aqui, ele vai adicionar 55 a mais de Cep Armor. Indiferente onde eu coloque, se eu colocar na arma, se eu colocar aqui na roupa, se eu colocar aqui na máscara, é a mesma coisa, tá? O jogo pode dar um pouco mais de FC se você colocar na arma penetração, crítico e precisão. Eu até por maneira de organização costumo fazer assim. Mas se você colocar penetração na roupa, não vai dar problema nenhum. Vai adicionar a mesma quantidade à carta sem problema algum. Se eu colocar aqui também, e assim por diante. Isso funciona para qualquer tipo de runa. Então, por medida de estratégia, você tem que conhecer bem o seu time e saber aonde encaixar determinada runa. Via de regra, você vai pegar um ninja de defesa. Deixa eu ver se eu tenho aqui de defesa para citar como exemplo. Tenho aqui o Hidan. Nível 1 mesmo, mas dá para entender. No ninja de defesa eu vou fazer o quê? Eu vou aumentar nele
O meu tá tudo trancado aqui ainda, mas dá pra entender. Principalmente runa de armadura, né? Que é aquela runa que reduz a quantidade de ataque. Runa de durabilidade, que diminui a quantidade de crítico do adversário. E runa de evasão, que é aquela famosa runa do Miss, certo? Que é muito legal essa runa. E também é bom adicionar um pouco de vida, né? Para aumentar a HP do seu ninja. Basicamente é isso que você vai utilizar para um ninja de defesa. Para um ninja de ataque, vou escolher aqui, por exemplo. Não, fiz errado de novo. Ninja de ataque eu vou escolher Rock Lee, vai. Que é meu ataque mais forte. Preferencialmente, você vai usar o quê? Vai penetração, crítico, né? E precisão, porque o ninja ele precisa ter precisão. Não adianta se você só colocar crítico e penetração. E se qualquer adversário que tiver um mínimo de runa de evasão, se você não tiver precisão, seu ataque vai ser inútil, certo? Então é muito importante aí você colocar runa de precisão. Dá uma olhada aqui ó, na arma, como é que eu deixei. Ó, então o meu já tem aqui, ó, runa de precisão. Eu configurei aqui o meu lead dessa maneira. Colocou crítico, penetração e precisão. Na roupa eu deixei a parte defensiva, que é igual eu tinha mencionado, que é armadura, durabilidade e evasão. E aqui eu adicionei um pouco mais de precisão, um pouco mais de crítico e deixei um pouco de evasão também. Então eu costumo fazer assim e funciona bem. Tá? Eu deixo sempre na arma esse padrãozinho aqui de crítico, penetração e precisão. Na roupa, armadura, durabilidade e evasão. E nesse último acessório aqui vai de acordo com a necessidade da carta, o que ela mais precisa, certo? Eu poderia repetir alguma outra que tem no... Como eu repeti aqui, evasão, não tem problema. É como eu disse, vai muito do seu time. Nada melhor do que você mesmo para conhecer seu time, saber onde que é o principal defeito dele para poder corrigir. E a runa ela faz isso. Porque o que? Ela vai aumentar o atributo da carta. Você consegue melhorar o atributo da carta através da runa. Se você vê que seu ninja está morrendo muito rápido, o que você vai fazer? Você vai o quê? Você vai aumentar a vida dele, você vai aumentar a defesa dele, a armadura, a durabilidade, se ele está tomando muito crítico. Se você vê que o ataque dele está muito fraco, você vai aumentar a penetração. Então, basicamente, a função das runas é isso. É você aumentar o parâmetro do ninja, porque todo ninja, nessa descrição aqui, ele já vem com a quantidade padrão. Né? O ninja de ataque já tem uma proporção maior de ataque, de defesa, o equilíbrio é o equilíbrio entre ambos. Então, o que a runa faz? Você vai trabalhar esses números para poder favorecer seu time, entendeu? Então essa explicação aí acho que pode ajudar muita gente aí. Isso aí foi uma experiência que eu adquiri aí com uma galera aí dos servidores mais antigos. Lembrando que eu não sou nenhum dono da verdade, então não sei de tudo. Isso é só uma experiência que eu adquiri aí com a galera aí que eu jogo no servidor 16, por exemplo. O Levivaldi joga lá, aprendi muito com ele, com os outros caras lá. Passando para vocês aí, porque eu vejo que muita gente tem dúvida nesse sentido. Beleza? Então, qualquer dúvida aí pode postar nos comentários, me procura no privado aí, ou até mesmo no grupo da aldeia. Fica à vontade aí, galera. Beleza? Valeu. Forte abraço aí.